Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos continuar com a série sobre a questão da missão de vida e eu trouxe um assunto legal para a gente conversar, que é até bastante comum, que é a questão da combustão, tá? Então, o que vem a ser a combustão? Bom, combustão é a conjunção ou a proximidade de um planeta ao Sol, né? Então, o próprio termo combustão já nos remete a uma questão de queimar, né? De queimadura, né? E isso acontece quando um planeta ele se aproxima do Sol, tá? Agora, todo planeta próximo do Sol está combusto? Bom, se ele estiver em um raio de 17 graus de distância do Sol, ele está no que a gente diz sob os raios do Sol. Isso porque, assim, quando nós falamos de conjunção, embora a conjunção não seja um aspecto em si, a teoria dos aspectos funciona bem aqui para a gente entender, né? Então, se a gente considerar que a palavra aspecto significa ver, enxergar, então ela mostra uma relação entre os dois planetas. Na conjunção, esta relação ela não acontece porque os dois planetas estariam no mesmo grau, né, no momento exato da conjunção. Então, eles não estariam se vendo, a não ser por um reflexo de um espelho, por exemplo, né, mas não estariam se vendo. Então, a conjunção ela não, em si ela não é um aspecto, mas a ideia é que assim o aspecto ele é formado pelos raios de luz, né, que um planeta emite. Então a gente teria, por exemplo, né, num exemplo assim, um planeta no centro e os raios que ele emite, né, ao redor dele que corresponde àquilo que a gente chama de orbe, né, do aspecto. Então, quando um planeta se aproxima dos raios emitidos pelo outro planeta, ele começa a formar um aspecto, tá? Então, na conjunção acontece a mesma coisa. E no caso do Sol, né, no caso da combustão, que envolve o Sol, num raio de 17 graus de distância, o planeta estaria sob os raios do Sol. Agora, 17 graus de distância é considerada até, né, 17 graus de distância, é considerada uma debilidade mais leve, né? Ou seja, não queima tanto as características do outro planeta. Porque a combustão em si, pelo próprio fato do queimar, ela ofusca, né? Como principalmente porque o Sol é o principal astro do nosso sistema e é uma estrela, então ele ilumina, ele clareia os problemas trazidos por aquele planeta, né? Representado por aquele planeta. Então ele ofusca o brilho do planeta, né? Então a combustão ela tem como uma lição, né, importante essa questão da superação dos assuntos, né, que dizem desafiadores, principalmente que dizem respeito a um planeta que está em conjunção com o Sol. Agora, se um planeta está a 8 graus e meio, aproximadamente, né, 8 graus e meio de distância do Sol, ele está combusto propriamente dito. Então, nós vimos que até 17 graus de distância do Sol, ele está sob os raios do Sol. E como eu disse para vocês, sob os raios do Sol é uma debilidade menor, mais fraca, mas a combustão, que é essa distância até 8 graus e meio, ela é uma debilidade forte, tá? Por quê? Porque o Sol brilha muito e ele vai ofuscar o brilho do planeta com o qual ele está formando a conjunção. Ou seja, como eu disse para vocês, as características positivas, né, favoráveis daquele planeta, elas tendem a ficar ofuscadas. O que acontece é que a pessoa, em termos de vida cotidiana, né, ela vai encontrar uma série de dificuldades para expressar as características relativas àquele planeta em combustão, tá? Então, isso pode se apresentar na vida como desafios importantes, principalmente se este planeta em combustão forma outros aspectos desafiadores, né? Ou até dependendo da casa no qual acontece essa combustão, os assuntos desta casa eles estarão em evidência, serão pontos importantes. Então, quanto mais aspectos este planeta formar, mais é a importância dele dentro do mapa. Em termos de quê? Em termos de superação de desafios, de compreensão das lições que ele está mostrando para a pessoa. E isso tem uma relação com a questão da missão de vida, como eu disse para vocês. Porque, no meu ponto de vista, como eu falei, a missão de vida ela está relacionada com aprendizados mesmo, né? Com lições importantes
que a pessoa está aprendendo a lidar na experiência atual, né? E aí cabe essa visão espiritual, encaixa em uma visão mais espiritualista, embora a ideia, essa questão da combustão, ela já é muito antiga, já estudada na astrologia desde muito tempo, desde quando não se associava muitas questões da espiritualidade com a própria astrologia, mas o fato em si das características de um planeta não encontrarem caminho fácil para se expressar, já significa que há o quê? Um aprendizado para superar, para trazer aquilo à tona, para lidar melhor com aquelas características. Agora, o que acontece quando um planeta está em conjunção no mesmo grau que o Sol? Se ele estiver a uma distância de 17 minutos, agora a gente falou de 17 graus antes, né, sobre os raios do Sol, e agora, se ele estiver em uma distância de 17 minutos, ele está casime. Casime significa no coração do Sol. Então, quando um planeta está a 17 minutos de distância do Sol, no mesmo grau que o Sol, ele está muito forte. Então, de uma debilidade passa para uma dignidade, tá? E aí ele começa, ele impulsiona as características desse planeta. Então, ele, vamos dizer assim, que esse planeta recebe as benesses do Sol, recebe um auxílio do Sol, é como se fosse uma proteção. A gente falou do Almuten, que é o anjo da guarda, e aqui tem alguma coisa bem semelhante, é como se fosse uma proteção para as características daquele planeta. O Sol vai clarear o lado positivo do planeta, ele brilha junto com o Sol, né? Ele acentua, né? O Sol doa um pouco do seu brilho para aquele planeta. Então, ele está bem forte. Agora, esse assunto é um assunto que tem muita polêmica, né? Essa teoria que eu passei para vocês é a mais antiga e a que a grande maioria dos astrólogos utiliza, mas eu já vi em alguns sites, em alguns livros, a questão de Casime dentro de 8 graus e meio, ou seja, ao invés de 8 graus e meio estar em combustão, estaria Casime, então já dá uma diferença, né? Bem grande, porque se ele era uma debilidade, ele passa a ser uma dignidade, dá uma distorção grande. E eu já vi até falando que até 17 graus do Sol ele está em combustão. Bom, como eu falei para vocês, eu levo em consideração essa primeira teoria que eu falei para vocês, porque ela é mais fundamentada, tá? Tem os estudos mais antigos que baseiam essa estrutura de pensamento, então eu utilizo mais esta, tá? Agora a gente sabe assim que assim, de uma maneira bem simples, para chegar nessa questão do casime, da combustão, principalmente do casime, considera somente a questão da longitude dos planetas, porque se fosse considerar a latitude, essa questão do casime seria uma coisa bem esporádica, seria um evento, assim, vamos dizer, extraordinário, porque o que acontece? A gente viu no curso, para quem não assistiu, assista ainda ao curso de astrologia grátis que tem no canal, que o Sol ele percorre um caminho imaginário, né? Que é a eclíptica, né? É o caminho aparente que o Sol faz ao longo do ano, né? Então é a eclíptica. E ele é o único que está em relação à eclíptica com 0 grau de latitude, mas os planetas têm as órbitas deles que às vezes são mais inclinadas ou menos, então eles nesta conjunção não estariam na mesma latitude que o Sol, podem ou não podem estar, né? Então, talvez essa teoria do Casime levasse isso em consideração também, né? Bom, hoje, na grande maioria, o que é levado em consideração é somente a questão da longitude, e basta vocês saberem que quando um planeta está a 17 minutos de distância do Sol, ele está casime super forte, tá bom? E que se tiver a 8 graus e meio de distância, ele está combusto, e a partir daí até 17 graus de distância do Sol, ele está sob os raios do Sol, tá? Menos, é uma debilidade um pouquinho mais fraca. Mas o que representa cada um dos planetas nestas condições, né? Bom, em termos da combustão, a Lua, né, quando ela está combusta, ela está se aproximando da Lua nova ou já formou a Lua nova e está se afastando do Sol, né? Então, assim, se for na questão do Casime, né, a Lua Casime, assim, a gente diria que é mais, teoricamente, considerando só a longitude, né, aconteceria todo mês quando há a lua nova, coisa que vai acontecer amanhã, né?
Amanhã nós teremos a lua nova de Gêmeos e em conjunção com Vênus também, né? Junto Sol, Lua e Vênus no signo de Gêmeos, ok? Então, a lua nova, ela tem uma característica particular, tá? Agora, se ela sai dos 17 minutos, ela vai estar nesse perímetro de combustão até 8 graus, então todas as características relacionadas com o lado mais emocional, com a expressão emocional, com o instinto, com as reações básicas da pessoa em relação ao meio onde ela vive, vão se tornar um pouco mais críticas, né? Imagina assim, quando uma pessoa se queima, a pele fica irritada, né? E aquilo dói, machuca, né? Vai precisar de cuidados especiais. No caso do planeta combusto, as características dele também sofrem esse mesmo tipo de situação, ficam irritadas, de difícil compreensão, de difícil aceitação, é difícil colocar em movimento. Então, a Lua acontece essa situação, agora com o lado emocional. Agora, isso vai também levar em consideração qual é o signo que está acontecendo essa combustão, porque a gente sabe que os planetas usam as características do signo para se expressar. Então, o que especificamente na questão emocional não está sendo trabalhado, digerido da melhor maneira, né? Tá? Então, aí é preciso olhar o signo no qual a lua está posicionada no teu mapa, ok? Bom, e tem um vídeo que eu falo sobre, que até foi um vídeo que eu fiz ao vivo no canal, que eu falo sobre o posicionamento da lua nos signos e depois outro nas casas, tá bom? Então, vocês assistam que lá tem essas explicações sobre os posicionamentos. No caso do Mercúrio, né? O Mercúrio, na verdade, o Mercúrio e Vênus são os mais, assim, em termos da questão da combustão e do casime, são os mais, vamos dizer, fáceis de acontecer, porque eles estão sempre muito próximos ao Sol. Então, é uma situação que pode acontecer mais vezes. Vocês podem ver em mais mapas muito facilmente, tá? Mas o Mercúrio representa todo o processo mental, a capacidade do aprendizado básico, né? O processo da expressão básica. Então, quando ele está combusto, essas questões elas tendem a ficar um pouco mais difíceis. A dificuldade na compreensão, dependendo do signo, pode gerar muita confusão, irritabilidade com a própria comunicação, distorções na maneira de se expressar, né? E no caso do Mercúrio estar casime, então aí a comunicação se torna um verdadeiro potencial. Por que isso é bacana em termos de missão? Porque imagina, se um planeta está casime no mapa, ele representa um potencial que a pessoa tem, né? Um potencial que pode ser expresso em termos vocacionais, mas pode ser expresso no dia a dia, no cotidiano, em termos de aprendizado, de movimento de vida, de crescimento pessoal, no sentido geral mesmo, o que direciona a pessoa até a compreender melhor qual é a missão de vida dela, né? Tá? E no caso da combustão, não é propriamente a missão, porque não é um potencial, mas ela é um desafio para se chegar àquele ponto de missão, para descoberta de missão e tudo mais, tá? Então, o Mercúrio ele envolve muito essas questões do processo mental, do próprio aprendizado. Aí vocês também vão precisar olhar a condição do planeta, se ele está no movimento direto, no movimento retrógrado, né? E quando acontece essa condição da combustão e do casime. Vão precisar olhar os aspectos que eles vão formar também, entre as outras questões envolvendo o planeta, né? As outras dignidades, as outras debilidades também, né? Por exemplo, se você tiver uma combustão de Mercúrio com o Sol em peixes, é bem acentuada, porque o Mercúrio em peixes está no detrimento, está na queda. Se ele tiver retrógrado, então a debilidade se acentua ainda mais, né? Em combustão, em detrimento, em queda e retrógrado, ou seja, são 4 debilidades juntas. Agora, se tiver, por exemplo, combusto em Virgem ou em Gêmeos, que é um signo que são signos que ele rege, a combustão ainda assim é forte, ela é uma debilidade forte, mas ele ainda tem, vamos dizer assim, algo para trabalhar mais favoravelmente. Não é tão difícil, não é tão tenso, não é tão desafiador quanto na questão no exemplo de peixes, tá? Bom, no caso da Vênus, Vênus representa toda a questão de prazer, do amor, da beleza, satisfação, harmonia, das finanças.
Quando está combusta, pode haver aqui uma dificuldade de lidar com todas essas questões. Por exemplo, a questão do amor próprio, a própria questão da autoestima, que pode ser dificultada, o senso da, aquela sensação de ser amada, né? Pode ser mais difícil, né? Envolve muito o próprio assunto da autoestima. As questões financeiras também podem ser afetadas, ou seja, dificuldade para gerar recursos, dificuldade para administrar os recursos financeiros, a dificuldade para gerar a própria abundância na vida mesmo, e tudo envolve os valores pessoais também, né? No caso de Marte com potencial construtivo, agressivo, potencial de conquista, né? Toda a energia, o desejo também, né? O impulso do desejo físico. Então, quando está combusto, pode sofrer a diminuição do estímulo pela vida, da autoestimulação por buscar a realização dele, mexe muito com a automotivação, mexe com o potencial de conquista de uma maneira geral, perde força, tá? Perde muita força. Sem contar que vai ficar muito irritado. Por exemplo, se essa combustão do Sol e Marte acontecer no signo de fogo, né? Fica muito irritado mesmo, né? No caso do Marte Casime, aí ele vai funcionar bem forte. Então, essa pessoa, se for acontecer em signos de fogo, né? Ela pode ter um impulso ativo muito forte, ela pode ser uma pessoa muito bem direcionada, ela pode ser alguém que constrói o sucesso dela. É lógico que vocês vão precisar olhar qual é o signo, tá? Porque mesmo um planeta, o Marte Casime, mas ainda assim em Libra ou em Câncer, que são signos de debilidade de Marte, ele não vai funcionar assim com um potencial tão forte na assertividade, com tanta energia. Vai trabalhar de acordo com as características de cada signo, tá? O Júpiter, quando está combusto, então o Júpiter representa todo o potencial de crescimento da própria crença, da própria fé, do direcionamento da pessoa, da busca, do potencial de movimentação na vida, né? De busca mesmo, né? De se lançar rumo aos objetivos. Isso fica bastante comprometido, né? Então, até para gerar abundância também, né? Sendo grande benéfico, a própria sorte fica afetada, né? Que também sorte é uma coisa que a gente tem que pensar em termos, né? Não dá para considerar sorte, né? Sorte. Tem todo o trabalho que a gente sabe que acaba levando a pessoa a conseguir certas coisas mais facilmente, né? Mas o Júpiter, quando está combusto, ele vai perder um pouco dessa sorte, ele perde o benefício dele, né? Fica uma coisa pode perder a noção dos limites, pode ficar uma coisa, por exemplo, na questão da crença, se tornar um pouco fanático, muito preso à própria crença, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, se o Júpiter estiver casime, ele vai ficar bem forte, o senso de justiça da pessoa se acentua, a necessidade de buscar um caminho, né? O Júpiter é o próprio buscador, então a necessidade de trilhar um caminho, de buscar um caminho, de aprender, e ele vai mexer com o potencial de gerar a abundância do próprio crescimento da pessoa, né? O otimismo também, né? Porque o Sol brilha, né? Junto com o Júpiter aqui, ele acentua muito o otimismo dessa pessoa. No caso do Saturno, né? Um Saturno composto é bem ruim, porque o Saturno já tem uma característica de maléfico, né? Quando ele está combusto, então ofuscado pelo Sol, cristaliza ainda mais, fica bem mais difícil de trilhar um caminho de segurança e de autoconfiança. Então, a fragilidade pode ficar um pouco mais percebida, a insegurança, né? O medo de errar, o medo de fazer escolhas, pode se tornar até um pouco rígido também, né? Em torno daquilo que acredita, que pensa, e cristaliza bem. Mas se o Saturno estiver casime, então todo o potencial da pessoa de se estruturar, de gerar segurança, de lidar com o crescimento a constante, assim, ele se acentua bastante. A concentração melhora muito, a autoridade da pessoa, né? Porque o Sol representa sucesso, né? Ele é o astro-rei. Quando está junto com Saturno, né? Está casime, o Saturno, esse potencial da pessoa, esse poder pessoal, ele se acentua bastante. Então, ele dá
um ar de autoridade para a pessoa, certo? Então, pessoal, aqui nós falamos sobre essa questão da combustão e do casime, né, que são condições de conjunção, né, em relação ao Sol, e que podem influenciar nas questões da missão de vida. Então, é importante que vocês considerem esses pontos para identificar quais são os desafios no mapa de vocês, né, para quem tiver essas condições, que estão sendo mostrados para a superação, tá? Lembrando que, assim, a missão de vida, ela tem a ver com vocês se sentirem felizes, né? Aquilo que vai proporcionar a sensação de felicidade, de alegria, de satisfação. Então, a superação desses desafios proporciona esse sentimento para vocês, né? No caso da situação Casime, né, da condição Casime, é mais fácil perceber isso, tá? Então, por exemplo, se vocês verem no mapa de vocês um planeta que esteja Casime e que mais forma aspectos desafiadores com planetas maléficos, por exemplo, mas ele é o Almuten do mapa. Ou seja, esse planeta está bem forte, então ele representa muita coisa em termos de missão de vida, em termos daquilo que você veio trabalhar de mais importante nessa experiência, tá? Nessa vida atual. Eu sempre levo em consideração assim, pessoal, a gente tem missão de vida? Tem, talvez não uma, mas muitas, né? Tem muitos aprendizados, tem algumas pessoas que têm mais, outros menos. Mas também a gente tem que, eu diria assim, se autodescobrir, se trabalhar para perceber com clareza, ou para descobrir, né, no trilhar do caminho, qual é esta missão. Porque, assim, o mapa, ele apresenta esses indicativos, essas indicações. Só que, assim, eu percebo que muitas vezes as pessoas encontram uma série de dificuldades para elas próprias chegarem a este ponto. Então, eu posso até apontar no mapa, olha, nessa experiência atual, você veio trabalhar X questão, vai aprender tal coisa. Só que a pessoa encontra uma série de dificuldades para perceber que aquilo é a missão de vida dela. Ou seja, quando ela se trabalha interiormente, é que isso vai clareando e os caminhos vão se abrindo. Então, muitas vezes as pessoas procuram, eu vejo essas pessoas me procurando, né, para astrologia, para o mapa natal, vocacional, enfim, para descobrir a missão, naquela ideia de que eu vou ter uma resposta, eu vou direcionar minha vida naquilo, eu vou ser feliz. Só que, como eu digo, o processo que você trilha, ele é mais importante do que o objetivo final. Então, a felicidade não está lá no final da conquista. A felicidade, ela está no processo que você vai desenvolvendo, no aprendizado, nos contatos, com as situações que você vai trilhando ao longo desse caminho. Então, é isso que vai te trazendo condições para perceber com clareza qual é a tua missão de vida, ok? Então é isso, pessoal, tá? Eu espero ter trazido alguma coisa útil, né? Informação que seja útil para vocês se trabalharem aí no autoconhecimento. Um forte abraço para todos vocês, namastê, e até o nosso próximo vídeo.